Olá, eu sou Lilian Aguiar e esse é o Passo a Passo Consultoria. E eu estou aqui com a nota técnica da Anvisa, que foi publicada esse mês de junho, com orientações para a retomada dos serviços de alimentação. A maioria das pessoas não sabem ainda que medidas tomar, principalmente os donos dos estabelecimentos. E a Anvisa publicou essas notas técnicas para orientar os donos dos estabelecimentos, para passar as orientações para os colaboradores. E eu vou dar aqui uma resumida para você ficar por dentro de tudo, se manter atualizado, se sentir mais confiante, para você que já trabalha com consultoria. E eu quero dar um recado para você que ainda não trabalha com consultoria, essa é a hora de ingressar para essa área. Como eu disse anteriormente, o momento do consultor de alimentos atuar é esse, porque a gente está passando por uma crise sanitária, é uma guerra epidemiológica e todas as atenções das pessoas estão voltadas aos profissionais da saúde. Então, os estabelecimentos necessitam de uma orientação técnica. Vocês vão ver aqui nessa nota técnica que são orientações que talvez os proprietários nem tenham acesso a essas informações, nem saibam onde buscar essas informações. Então você aí que está me assistindo, se você não é consultor ainda, não perca mais tempo, não precisa ter medo, você vai assistir esse vídeo até o final, que você vai adquirir mais conhecimento e se sentir confiante na hora de apresentar um trabalho, apresentar uma proposta num cliente novo. Então hoje eu vou começar falando sobre a nota técnica 48, essa daqui, e o título dela é Documento Orientativo para a Produção Segura de Alimentos durante a pandemia do Covid-19. Então aqui logo na introdução está salientando que a vigilância sanitária é a peça fundamental para o enfrentamento dessa pandemia, inclusive na área de alimentos. A Anvisa emitiu essas notas técnicas para orientar de forma geral os estabelecimentos, para combater as fake news e dar as orientações de forma segura. Então, se você é um profissional da saúde, assiste o vídeo lá na minha página que eu estou explicando quais profissões que podem atuar na área de consultoria. Então, terça-feira passada mesmo, eu estava conversando com uma consultora, seguidora do canal, e ela estava me contando como ela está sobrecarregada de trabalho nesses meses, que ela está fazendo visitas até nos finais de semana, no sábado, para atender essa demanda dos clientes. Eu até sugeri para ela, falei assim, olha, tá na hora de você expandir então a sua consultoria, agregando mais um profissional, seja um nutricionista, um consultor, para ajudar você a atender essa demanda de clientes. Então, mais uma vez, reforçando, o momento é agora para você ingressar na área de consultoria. Tem muito estabelecimento querendo, buscando e precisando principalmente de orientação técnica. Então, voltando aqui na NT 48, na introdução está falando que a vigilância sanitária é chave fundamental para o enfrentamento da Covid-19. Também está reforçando que os órgãos mundiais de saúde, também os órgãos dos Estados Unidos e da Europa, indicam não haver incidência de transmissão do coronavírus por meio de alimentos. Então essa já é uma informação importante que você pode passar adiante nos estabelecimentos. Mas mesmo assim, os estabelecimentos devem adotar de forma fiel as boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, reforçando principalmente as práticas de higienização. O tópico 2 está falando da saúde do trabalhador. As empresas devem adotar medidas estratégicas para identificar casos suspeitos da doença nos colaboradores e assim providenciar o afastamento imediato dessa pessoa das atividades do ambiente de trabalho. E para isso, as empresas devem capacitar os colaboradores a identificar os sintomas da doença precocemente e assim procurar os cuidados médicos apropriados. Os colaboradores devem ser orientados a comunicar não de forma presencial, a utilizar e-mails, telefones,
Então, uma coisa que a nota técnica está enfatizando aqui, que o colaborador que apresentar sintomas, ele não deve pegar o transporte, chegar na empresa e aí, quando chegando lá, avisar, comunicar que está tendo sintomas. Ele deve fazer essa comunicação da casa dele e assim evitar que ele ingresse no transporte público. Assim como também ele deve comunicar e fazer a quarentena se algum familiar, alguma pessoa que mora junto com ele for testado positivo para a Covid-19. Então, caso algum colaborador do estabelecimento seja testado positivo, o que deve ser feito no estabelecimento? Então, a nota técnica está orientando fazer o seguinte: a higienização das superfícies, dos equipamentos e dos utensílios. Então, a nota técnica também está explicando que a transmissão de colaborador para colaborador depende do distanciamento físico entre eles, do tempo de duração de exposição da presença de uma pessoa para outra e também da temperatura do ambiente que eles estão expostos. Então, na medida do possível, recomenda-se que sejam feitas mudanças no ambiente para manter no mínimo o distanciamento de 1 metro entre os colaboradores e, quando isso não for possível, reforçar as práticas de higiene e os hábitos de boas práticas na manipulação de alimentos. Aumentar os turnos de trabalho também é uma prática. Aqui não está descrito, mas uma coisa que a gente implantou lá no estabelecimento que eu atuo foi modificar os horários de almoço, de descanso, para não sair todo mundo de uma vez só para ficar lá nos refeitórios, nos vestiários. A gente fez essa alteração de tempo para evitar aglomeração. E claro, o uso de barreiras físicas é sempre muito importante e vai ajudar muito no enfrentamento para evitar essa contaminação. Então, qualquer barreira física que você conseguir instalar no cliente, no estabelecimento, vai ser de grande valia. Então, a nota técnica está informando que, se o estabelecimento cumprir fielmente as boas práticas de manipulação de alimentos, o risco de contaminação por superfície, utensílios, etc., é pequeno. Mas para isso precisa seguir rigorosamente, redobrar, reforçar os hábitos de higiene e os procedimentos de higienização dos equipamentos, das superfícies e utensílios. E para isso, você precisa garantir os controles do processamento térmico, dos procedimentos de limpeza, dos agentes saneantes que estão sendo usados para esterilização das superfícies. Você está gostando desse tipo de conteúdo? Deixa aqui seu like. A prática mais importante ainda continua sendo a lavagem e higienização das mãos, e a nota técnica enfatiza isso várias vezes, que nenhum outro hábito de higiene é tão eficiente quanto a lavagem das mãos. A nota técnica refere a lavagem das mãos como uma das medidas mais eficientes e estratégicas para combater a contaminação e a disseminação desse vírus. Então, aqui está relembrando quando que se deve lavar as mãos. Então, ao chegar do trabalho, ao entrar no setor, antes de realizar qualquer atividade, depois de realizar as atividades, seja manipulação de um alimento, seja mexer no lixo, seja fazer um processo de higienização. Não é para o colaborador levar as mãos aos olhos, nariz e boca, mas caso ocorra, que pode acontecer, deve proceder à higienização das mãos após esse toque. Se manusear alguns objetos alheios à produção, como celular, pegar em maçanetas, abrir porta, pegar em rodo, em vassoura. Então, lavar as mãos, na verdade, tem que ser sempre. Tem que ser um hábito que o colaborador vai ter que entrar na mente dele agora de uma vez por todas, que é o hábito de higiene mais imprescindível, mais importante, principalmente agora para combater essa pandemia. A NT 48 também enfatiza, incentiva os estabelecimentos a instalarem pias de higienização das mãos em locais estratégicos. E claro, usar os sabonetes líquidos, o álcool gel 70 de empresas que sejam regularizadas na Anvisa. Secagem das mãos com papel toalha não reciclado,
Não pode ter papel, não pode ter toalha de tecido e, claro, ter presença de lixeiras acionadas por pedal. Também é importante assegurar que todos os colaboradores sejam treinados, capacitados na higienização, no processo correto de higienização das mãos e ter os cartazes orientativos fixados nesses locais, principalmente nas pias. Falando da higienização do ambiente, equipamentos e superfícies, novamente a nota técnica vem falando que se a empresa adquirir todos e cumprir todos os procedimentos de boas práticas na manipulação de alimentos, o risco de contaminação por esses ambientes é baixo, porém exige-se que tenha um reforço na limpeza e higienização desses locais. A legislação determina que todo o ambiente deve ser lavado, no mínimo, no final das atividades. O chão, as paredes e as bancadas, os utensílios, todos os equipamentos. E também dar uma atenção aos vestiários, aos refeitórios, aos sanitários, aos locais de descanso, não esquecendo, claro, dos locais onde as pessoas mais colocam as mãos, maçanetas, corrimão, botão de elevador, o cartão de ponto, usar os saneantes adequados. A nota técnica enfatiza que não é só o álcool 70, que existem outros no mercado que devem ser compatíveis com as superfícies a serem limpas e que esses saneantes sejam regularizados no órgão da Anvisa. Falando de higiene e conduta pessoal, é claro que a prática mais importante é a lavagem das mãos, porém o consultor deve se atentar muito aos colaboradores, uniformes, os calçados, os EPIs agora com a máscara de tecido que eles estão utilizando. Reforçar que o uniforme esteja limpo, que seja trocado diariamente, que seja usado somente nas dependências internas do estabelecimento, que as máscaras sejam entregues em quantidade suficiente para que ele realize a troca, que essa máscara tem que ser higienizada todos os dias, que é de uso pessoal e intransferível para outras pessoas, que não se deve usar os adornos, retirar brinco, relógio, anel, pulseira, fita, não usar celular. Se caso precisar usar o celular, esse celular deve ter uma higienização, proceder com a lavagem das mãos após o uso. Os colaboradores que usam óculos também dá uma orientação como higienizar corretamente esse utensílio. E claro, evitar aqueles atos que possam transmitir contaminações no ambiente. Então, sabe-se que os colaboradores não devem comer dentro das sessões de produção, fumar, tossir, espirrar, assoviar e outras práticas que sejam anti-higiênicas. Mais um exemplo que eu tenho aqui, que eu vejo muito na prática do meu dia a dia, é levantar a lixeira com as mãos em vez de usar o pedal. Então, o colaborador, a gente tem que ficar bem em cima dele. Quando estiver fazendo essas práticas, olha, chamar atenção e ir lá higienizar as mãos depois de fazer isso. Falando do recebimento das mercadorias, a nota técnica informa que é a empresa que vai avaliar se há necessidade de implementar novas rotinas na recepção das mercadorias. Uma orientação que tem aqui que é de muita valia é a instalação de pia com sabonete líquido e álcool 70%, com a lixeira acionada por pedal e o papel toalha não descartável para os entregadores, para os próprios conferentes higienizarem as mãos após tocar nas embalagens dos alimentos. Quanto ao transporte dos alimentos, também o enfoque é na higienização. Os veículos devem ser higienizados, as portas, maçanetas, o volante, o câmbio, o próprio banco deve passar por essa higienização e focar nas boas práticas de higiene, principalmente lavagem das mãos para os motoristas e entregadores. Então, resumidamente, é isso. Eu vou fazer um post para você com as principais medidas a serem tomadas, que também está aqui no final da NT48, relembrando todos os tópicos que são necessários
os estabelecimentos estarem atentos nesse momento para a reabertura segura dos estabelecimentos e confiança dos clientes retornarem aos serviços de alimentação. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ainda sobre esse tema, se você tem sugestão para os próximos vídeos, que o tema do próximo vídeo pode ser o que você escolheu. Se inscreva nas nossas mídias e até o próximo vídeo.